assunto da semana 4, né, unidade 2, certo? Classes gramaticais das palavras. Nosso objetivo é ver os pronomes interrogativos. Mas para isso vamos conhecer um pouco das classes gramaticais. Vocês viram isso no ensino fundamental, certo? Quais são as classes gramaticais? As variáveis ou flexíveis são aquelas que flexionam em gênero, número e grau, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Por exemplo, mulher, homem, né? Substantivo, gênero masculino, gênero feminino, artigo o, a, certo? Os adjetivos belo, bela, numeral, 3, 1, certo? Dobro, triplo, quarta parte. Pronome: ele, ela, cujo, cuja. Verbo: comprar, eu compro, tu compras, ele compra. Eu vendo, tu vendes, ele vende. E os invariáveis são aqueles que não flexionam em gênero, número e grau. Os advérbios, as preposições, as condições de interjeição. Os advérbios: o avião decolou rapidamente, velozmente, muito, pouco. Preposição: com, para, conjunção, contudo, todavia, né? Mas, pois. E as interjeições: né? São expressões que imitam gestos humanos. E etc. Dando continuidade aqui ao nosso slide. Bom, quanto à variação, gênero, número e grau, né? Aí a menina caiu da escada, o menino caiu da escada, as meninas caíram da escada, etc. Quanto à classificação, nós temos os substantivos primitivos, derivados, simples e compostos. Primitivo são aqueles que dão origem a outras palavras. Aqui não tem, mas eu estou falando. Vocês podem fazer uma pesquisa melhor na internet. Tá? Eu vou passar um questionário sobre isso. Por exemplo: essa goiaba está deliciosa. O que é que deriva de goiaba? A goiabeira. Os simples são aqueles que possuem um único vocábulo, um único radical, né? Exemplo aqui: água. Já a água de cheiro tem 2 radicais, água e cheiro, certo? Vamos ver isso em estrutura e formação das palavras, provavelmente na segunda unidade, na segunda etapa, né? Nossa segunda etapa aí. A classificação dos substantivos, certo? Eu vou dar ênfase aos mais importantes, aos que eu vou pedir no questionário que eu vou passar para vocês. Quanto ao tipo: concreto, abstrato, comum, próprio, coletivo. Concreto é aquele que existe, né? Que você pode ver. Essa casa é minha. A casa existe. Os abstratos são aqueles que você pode imaginar, mas não pode ver. Você é o meu amor. Então você imagina aquilo que você pode sentir, mas não pode ver, né? Dentro dos abstratos estão os seres dos contos e fábulas, né? A fada, o lobisomem. Ele não existe na vida real, mas você pode imaginar um lobisomem, pode imaginar um extraterrestre. Então eles são substantivo abstrato. Não tem aqui nesse exemplo. Aqui é bem simples para vocês entenderem. Comum. Comum é aquele que se refere de forma genérica, né? A um grupo de elementos, a um grupo de coisas, de objetos, de seres. Vamos comer uma pizza, né? Pizza tem várias pizzas. Mussarela, queijo. Pizza é uma palavra comum. Algo que todo mundo tem acesso. Existem, né, várias pizzas. Se eu for no supermercado, eu encontro 10 pizzas. E os próprios são aqueles que só tem um. É um único substantivo, né?
Vou para o Rio de Janeiro. Tem 2 Rio de Janeiro? Não. Tem 2 professores Elton? Não. Pode ter 2 pessoas com o nome Elton, mas cada pessoa é uma, é própria, é única. Certo? Tanto é que nos cartórios, às vezes, existe um erro chamado heterônimo. São pessoas que têm o mesmo nome e acaba confundindo, né, na hora de fazer uma escritura, fazer um contrato, mas são pessoas diferentes. Tá bom? Aí tem que tirar a certidão de heterônimo. Coletivo. Coletivo é aqueles que existem, é um nome, um substantivo que representa um grupo de seres. Exemplo, enxame de abelha, alcateia de lobos, né? Cardume de peixes, etc. Os artigos. Os artigos é importante, porque os artigos eles podem ser definidos, indefinidos, né? E de mediações. Por exemplo, falei com o médico. Já encontramos os livros perdidos. Aqui o médico define a palavra, o substantivo médico, ó. O artigo define o gênero também, viu? E o número. O singular, médico, singular. Ó, os livros. Plural, plural. E uma pessoa, você sabe quem é a pessoa? Não, uma pessoa qualquer. É indefinido. Ele indefine a pessoa, né? E de imediato, uns garotos, né? Ele usa para especificar as mediações, as mediações. Uns garotos fizeram barulho na rua, né? Nas mediações da rua ali. Também é indefinido. Ó, esqueça esse negócio de mediações. Tudo aqui é indefinido. As mediações também são artigos indefinidos. Entender o artigo é muito fácil, não vou nem fazer, eu ler o restante. Vocês vão estudar e vão fazer um questionário valendo 3 pontos. Aí a Charlesinha, aí eu conto com o seu voto, político ladrão, né? Tudo bem, eu gostei dos seus planos de governo. O adjetivo são palavras que dão qualidade ao substantivo. Exemplo, a empregada competente, certo? Podem ser feminino, masculino, flexiona em gênero, número, grau, flexiona junto com o substantivo. Já também já. Agora os pronomes, que é o nosso foco de estudo também. Artigo, substantivo, artigo. Pronome é o nosso objetivo aqui. Os pronomes, eles servem para substituir o nome, ó, em prol do nome. Por isso essa palavra pronome. Ele substitui os nomes. Ele pode ser substantivo e adjetivo. Certo? Eles não flexionam no aumentativo, no diminutivo, certo? E no superlativo. Vamos ver aqui. Os pronomes substantivos e adjetivos, possessivos, indefinidos, relativos, interrogativo, que é o nosso foco de estudo, e o de tratamento. Tá bom? Possessivo, meu, seu, teu, tua. Relativo, que, qual, cujo. Interrogativo, que, quem, qual, onde. Tratamento, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vós me ser, ilustríssimo. Possessivo, indefinido, algum, alguma, alguém, ok? E os adjetivos, pronomes substantivos e adjetivos. Os pronomes substantivos são aqueles que têm a função de substantivo na frase. Os adjetivos que têm a função de adjetivo. Um substitui o nome e o outro dá qualidade ao nome, né? Ele se conecta ao nome para atribuir uma característica ou qualidade, ok? Vamos ver um exemplo aqui. Eu estou com fome, né? Você, ele, alguém, tá vendo? Indefinido. Vossa Majestade, tratamento, Sua Majestade, certo?
seja qual for qual, relativo, minha, possessivo, nossa, né? Nossa, nosso, nossa, também possessivo, alguém definido. Quantas, interrogativo, ó, quantas crianças foram escondidas? Os pronomes interrogativos normalmente vem sempre no início da frase. Que horas são? É o pronome que ele tem a função de interrogativo. O pronome que ele pode ser, ele é relativo porque ele está sempre próximo ao nome a que ele quer se relacionar. Então, nesse caso aqui, ele é um pronome interrogativo. O pronome que pode ser relativo, pode ser indefinido, pode ser qualquer pronome, inclusive o pessoal, quando tem a função de sujeito, ok? Ele substitui o pronome pessoal. Então, eu conheço um menino que caiu. Ó, o menino que caiu. Ele é relativo ao que? Ele está se relacionando com a palavra que vem antes ou que vem depois. Sempre assim. Então, eu conheço um menino, mas é qualquer menino? Não. É o menino que caiu. Ele está se relativizando a expressão a um tipo de menino específico, né? Ele está substituindo o nome do menino aqui, João, que caiu. Eu conheci o menino João que caiu. Então, por isso o nome é pronome relativo. O verbo são as palavras que representam ação, estado, ação, estado ou fenômeno da natureza. Os verbos de ação são os verbos que sofrem flexões normais, né? E os verbos de estado são os verbos de ligação, né? E os fenômenos da natureza são os verbos de indefinição do sujeito. Vamos ver aqui. E as vozes do verbo, né? A voz passiva, ativa, reflexiva, etc. Os alunos resolveram todas as questões. Os alunos, sujeito, resolveram. Verbo, resolveram o que? Todas as questões. Então, quando você pergunta o que, aqui nós temos um objeto direto. O verbo transitivo direto é objeto direto, certo? Na voz passiva. Aqui é na voz ativa. Esse aqui. Quando é a voz ativa? Quando o sujeito faz a ação. Passiva, quando o sujeito sofre a ação. Todas as questões foram resolvidas pelos alunos, tá vendo? E vem a expressão sempre pelos, antes do sujeito. O sujeito aqui pelos alunos foram resolvidas. Nós temos temos uma locução verbal, né? Um verbo, uma locução verbal. Foram resolvidas. Depois nós temos pelos alunos. E todas as questões do objeto. Direto, no caso aqui. Ana se cortou ou se machucou. Ana se cortou ou se machucou. Observe aqui a diferença. Ana se cortou ou se machucou. Ela se machucou. Se autoflagelou. Voz reflexiva. Certo? As preposições, até antes, após, são conectivos que ligam. As preposições ligam palavras. Gosto de bolo. Gosto de bolo, de preposição. As conjunções, elas ligam orações, ó. Saí cedo e visitei meus avós. Tá vendo? Aqui é uma conjunção, porque ela está ligando duas orações. Sair, primeira oração, porque tem um verbo. Para ser oração tem que ter verbo, tá certo? E visitei meus avós. Visitei. Vocês vão ver isso no terceiro ano, na verdade. Mas já viram no ensino fundamental. Tem dois verbos. Ela me ama, assim como eu a amo. E etc. E as interjeições são aquelas palavras que expressam, né, desejo, dor, as impressões humanas, as sensações humanas, né? Ai! Puxa, coragem, yes, ok, uhul, são interjeições. Olha aqui, ó, agora a bicha tá mandando ler os códigos de barra, as duas velhinhas que não sabem mexer na máquina, né?
Oba! São interjeições. Valeu, gente? Fica aí a aula, espero que possa ajudar. Vocês têm esse material à disposição na internet. Eu vou passar um questionário para vocês pesquisarem mais sobre eles. Ok? Agora vamos ver aqui em si os pronomes, né? Os pronomes, eles são importantes para vocês agora analisarem, né? Já vimos ali os pronomes, mas vamos ver agora, dar ênfase ao pronome relativo. Porque o pronome relativo é o que a gente está vendo no nosso caderno de apoio. Eu não vou ficar passando exercícios, porque já tem muito exercício no caderno de apoio. Se fosse na aula presencial, daria para fazer, até porque eu não tenho nem como corrigir esses exercícios. Eu só posso analisar ele no e-mail. Não dá para corrigir, porque às vezes a foto sai ruim, certo? Então vamos seguir o caderno de apoio e quando necessidade eu passo um exercíciozinho no livro de vocês, né? Nós temos esse assunto, esses assuntos são os últimos assuntos do primeiro ano, são os últimos assuntos do primeiro ano, classes gramaticais. Nós vamos ver depois, se não tiver no caderno de apoio, nós vamos seguir o livro, vamos ver a estrutura de informação das palavras, certo? E depois passar para a literatura. Então aqui nós temos os pronomes, ok? Esses slides vão estar à disposição no grupo de vocês. Vocês podem estudar. Pode servir de referência para vocês fazerem a matéria de vocês. Questionário vale 3. Pronomes são palavras que substituem o nome, ó. Pronomes são palavras que substituem o nome. Exemplo, Maria foi ao parque cedo. Eu posso substituir Maria por ela. Ela estava bem disposta, ela foi ao parque cedo. Maria foi ao parque cedo, ela estava bem disposta. Para eu não repetir a palavra Maria várias vezes, existe o pronome, para o texto não ficar enfadonho. O que é um texto enfadonho? É um texto repetitivo. Aquela coisa de você botar na redação que. Foi a menina que caiu, a menina que estava em pé. Você não precisa usar o que. Tem diversos pronomes na língua portuguesa que tem a mesma função do que. Certo? Vamos ver aqui agora os pronomes. Aí já falei as classificações. Certo? Pronomes. Aqui eu quero aqui. Os pronomes pessoais, caso reto e oblíquo, relativo, possessivo. Isso aqui tudo vocês vão ver no segundo ano com mais prioridade. Então aqui pronome adjetivo e substantivo. É importante estar no questionário. Os pronomes têm funções específicas. Pronome substantivo substitui o nome simples. A menina foi embora. Ela foi embora. Ela foi embora. Então está substituindo a menina. Pronome substantivo. Agora veja o pronome adjetivo como é diferente. Ele só modifica, só classifica o sujeito. Certo? Eles servem para quantificar, qualificar, igual os artigos. Os artigos são palavras que determinam o substantivo. E os adjetivos também determinam o substantivo. Os artigos determinam em gênero e número, e os substantivos determinam em características e qualidades. A minha casa está limpa. Minha casa está limpa. Eu tenho a palavra minha, que é o pronome possessivo, e casa, que é o substantivo. Tá vendo? Eu tenho a palavra minha, que é um pronome, e casa. A palavra minha aqui está determinando que a casa pertence a alguém. Então esse pronome aqui é um pronome possessivo. Ou é um pronome possessivo adjetivo, porque ele está determinando o substantivo. Vem sempre junto de um substantivo, sempre próximo do substantivo. Veja que no pronome ela foi embora. Aqui não é um substantivo, é um verbo, certo? É um verbo
um verbo é um verbo, então não tem nada a ver com isso. Ela está doente, está também é um verbo, né? Essa e está são verbos de ligação, são verbos de ligação, foi também pode ser um verbo de ligação, são verbos que ligam o sujeito a uma qualidade, mas aqui no caso não é qualidade, embora seria aqui um advérbio. E ligam também um advérbio, né? Então, são os verbos de estado. Não é interessante agora. Ser, estar, são verbos de estado, verbos de ligação. Então aqui, minha casa, minha pronome adjetivo, casa substantivo. Ela foi embora, ela pronome substantivo. Fácil demais. Os pronomes pessoais, né? Já sabemos. Vamos agora passar para os pronomes. Depois vocês podem ver todos se quiserem. Vamos passar para os pronomes interrogativos. Deixa eu minimizar ele, porque senão trava ali. Eu não sei se meu rosto está aparecendo aí. Deixa eu ver aí.